Superior Tribunal Militar acolheu o recurso dos 8 militares condenados pela morte do músico Evaldo Rosa no Rio de Janeiro em 2019. Esse caso foi na zona norte do Rio. Os militares faziam uma operação no local e disseram que confundiram o carro de Evaldo com o de um criminoso. Eles dispararam mais de 200 tiros de fuzil. Evaldo morreu na hora. O catador Luciano Macedo tentou socorrer o músico e também morreu baleado. Os 8 militares foram condenados pela primeira instância a penas de 28 a 30 anos de prisão por assassinato qualificado doloso. Hoje, o STM reduziu as penas para o máximo de 3 anos e 6 meses de prisão pela morte do catador Luciano, por entender que o crime foi culposo, sem intenção, e absolveu os 8 militares em relação à morte do músico Evaldo, por considerar que não é possível saber de onde partiu o tiro que o matou. Qual mensagem a senhora acha que passa para a sociedade essa decisão de ontem do STM? Não fica uma sensação de injustiça? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, Valdo. Na verdade, realmente foi um pouco frustrante ver a diminuição das penas na medida em que os agravos cometidos foram uma verdadeira barbárie. Não é? Eu votei vencida contra a majoritária, mas foram 4 votos divergentes, na verdade. O meu não foi o único. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de fevereiro de 2025. São 18 horas e 30 minutos. O ministro do Supremo dá novo passo para entrar para a história por sua coragem. Alexandre de Moraes criticou duramente o abuso dos militares que ele cita nesta edição e que será julgado pelo STF e lavará a alma do país se tudo der certo. Evaldo Rosa e Luciano Macedo foram fuzilados em 2019 durante a operação do Exército no Rio de Janeiro. Militares deram mais de 200 tiros de fuzil no carro de Evaldo. O Superior Tribunal Militar entendeu que não era possível saber de onde vinha o tiro que matou o músico. O Alexandre de Moraes não conseguiu engolir isso e foi para cima dos militares. O caso é tão escandaloso que a futura presidente do STM, o Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, como você viu, considerou lamentável a decisão do tribunal de reduzir a pena dos militares. E agora o caso não morre por aí, porque o Supremo Tribunal Federal pode sim se meter nesse caso. Alexandre de Moraes criticou hoje decisão do STM que reduziu as penas de militares que fuzilaram o músico e catador no Rio durante julgamento que proíbe o morticínio pela polícia nas favelas. Claramente um desvio ilícito, criminoso da operação policial, disse o ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento de ação sobre procedimentos da polícia em incursões nas comunidades. Agora você vai ver a fala do ministro ao fim desta edição. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e considere a possibilidade de nos fazer uma doação para que possamos atualizar nossos equipamentos que já estão ficando obsoletos. E em breve vai ser difícil com esse equipamento antigo de acompanhar o ritmo de crescimento da velocidade na internet, além do que falta-nos algum apoio aqui, que o Blog da Cidadania é o único canal que realmente só tem uma pessoa que trabalha, que é editor do vídeo, é o redator, é o locutor, é o apresentador, faz a arte final, faz as imagens, faço tudo aqui. Se puder nos ajudar, por favor, atente ao Pix que está aí na tela e eu agradeço muito a atenção e vamos em frente. Você veja que vergonha isso, não? O Superior Tribunal Militar
absolver esses homens que, por falta de treinamento, seja lá pelo que foi que eles agiram dessa forma, por truculência, seja como for, alguém tem que pagar por isso. Ninguém vai pagar por tirar a vida de um cidadão honesto cujo crime era estar andando pelas ruas da cidade. Que indenização recebeu essa família? Quem reparou o que foi feito a essa gente? E o trauma, tinha até uma criança no veículo que foi alvejado. Os militares deram mais de 200 tiros no carro do músico. É algo que choca até o coração mais insensível. O STM acolheu um recurso dizendo que não é possível saber de onde vieram os tiros. 8 militares condenados pela primeira instância foram inocentados. Isso é justiça? Aliás, eu pergunto, para que é que o Brasil precisa de uma estrovenga como a justiça militar? Essa ministra, ela é a única mulher do Superior Tribunal Militar e ela lamentou, o voto dela não foi o único a ser contra, né? Houve 4 votos vencidos, a maioria do STM apoiou essa barbaridade e ela deu uma entrevista à Agência Brasil, a ministra Maria Elizabeth, e ela disse que ela falou sobre o julgamento que ocorreu em dezembro, quando 8 militares tiveram a pena reduzida de 28 anos para 3 anos em regime aberto, quando a maioria do STM considerou que o homicídio foi culposo, ou seja, eles atiraram sem intenção de matar. Eles queriam fazer o quê? Eles queriam melhorar a saúde dos ocupantes do veículo que eles fuzilaram. Evaldo e Luciano foram mortos por militares do Exército com 257 tiros em 2019 no Rio de Janeiro. Os atiradores alegaram que a ação foi consequência de um roubo. Maria Elizabeth Rocha foi a única ministra que votou por aumentar a pena dos militares. O resultado a deixou extremamente abalada. A ministra diz não ter dúvida que as 2 vítimas foram sujeitas a racismo estrutural. Veja, pelo fato de serem negros. E mais, como é que eles podem acusar, manchar a memória da pessoa, dizendo que ele estava envolvido em um roubo? A ministra será a primeira mulher a assumir em breve a presidência do Superior Tribunal Militar. Maria Elizabeth defendeu, sem entrar no mérito, que os militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 também sejam julgados pela Justiça Militar em 2 casos, desacato à superior e incompatibilidade com o oficialato. Ela também avalia como nefasta a participação maciça de militares em postos de poder que deveriam ter sido ocupados por civis durante o governo Bolsonaro. Bom, o Alexandre de Moraes hoje foi para cima desse abuso no julgamento de uma ação que foi impetrada no Supremo Tribunal Federal, pedindo a proibição da atuação de militares em favelas. Claramente, o Moraes criticou a decisão e disse que claramente foi um desvio ilícito, criminoso da operação policial, disse o ministro durante o julgamento de ação sobre procedimento da polícia em incursões nas comunidades. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, criticou a decisão do STM de reduzir as penas desses militares. A fala ocorreu durante o julgamento no STF da chamada ADPF das favelas, que discute incursões da polícia em comunidades do Rio de Janeiro. Durante o voto do ministro relator do caso, Edson Fachin, Moraes fez uma parte para discutir as implicações da ação nas ações policiais do Estado. Para o ministro é óbvio que houve claramente um desvio ilícito, criminoso da operação policial. Moraes lembrou que, na ocasião, 62 tiros disparados pelos militares atingiram o veículo em que Evaldo estava e que a polícia, o Ministério Público e a Justiça decidiram pela responsabilidade dos militares envolvidos no caso e aí
minha amiga, meu amigo, vai lá à Justiça Militar e absolve todo mundo. Em dezembro, no entanto, o STM aceitou esse recurso e absolveu todo mundo, e não dá mais para o Brasil conviver com esse nível de violência dos agentes do Estado. É preciso que haja uma responsabilização para que o cidadão comum, que não fez nada de errado, possa se sentir seguro na cidade onde vive, não é? O fato... E eu cito um exemplo lamentável, recente, em que uma operação deu errado, todos se recordam, aqui foi julgado recentemente o catador de recicláveis, Luciano Macedo, que numa operação, o policiamento simplesmente, na verdade, eram as Forças Armadas em GLO, desferiu 82 tiros no seu carro. Óbvio, e desses 82, 62 tiros acertaram ele. Óbvio que aqui há claramente um desvio ilícito, criminoso da operação policial. Só que uma coisa é o desvio ilícito, outra coisa é dizer, as próximas operações, a polícia ou as Forças Armadas em GLO não podem utilizar fuzil para enfrentar milicianos e traficantes. São coisas diversas. E por que aí, ministro Fachin, me parece que nós temos que trazer para cá também a responsabilidade do Ministério Público, a responsabilidade do Poder Judiciário? Porque nesse caso, a polícia atuou na investigação. Nesse caso, o Ministério Público atuou na denúncia e no processo. Nesse caso, a Justiça de primeira instância militar condenou.